Meu nome é Maria, tenho 38 anos, sou enfermeira e vivo em uma cidade pequena. Minha vida sempre foi simples e focada no trabalho. Todos os dias, acordo cedo, coloco meu uniforme e vou para o hospital. Tenho orgulho do que faço, gosto de ajudar as pessoas. Mas, ao longo dos anos, o que mais me dá forças é minha filha, Laura, de 17 anos. Ela sempre foi meu maior tesouro. Quando não estou no hospital, estou em casa com ela, tentando guiá-la pelos desafios da adolescência. Porém, há algumas semanas, comecei a perceber que algo estava errado. Laura está cada vez mais distante, evita falar comigo, passa mais tempo trancada no quarto. Antes, ela era aberta e cheia de vida, mas agora é como se algo tivesse mudado nela. Mesmo tentando puxar conversa, ela sempre diz que está tudo bem, mas eu sei que não está. A dor de ver minha filha distante me consome, e eu sei que preciso descobrir o que está acontecendo. Nas últimas semanas, percebi uma mudança crescente no comportamento de Laura. Ela sempre foi uma adolescente cheia de energia, falante, e nossa relação era muito próxima. Mas, de repente, ela começou a se afastar. Antes, sempre me contava tudo sobre o que acontecia na escola, com suas amigas, as novidades da vida, mas agora, as conversas se tornaram cada vez mais escassas, as respostas curtas e os olhares evitavam os meus. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela simplesmente dizia que era fácil e que estava tudo bem, mas eu sabia, no fundo, que não estava. Algo estava acontecendo, algo que ela não queria ou não sabia como me contar. Uma tarde, quando voltei do trabalho mais cedo, encontrei Laura em seu quarto, com a porta fechada, mexendo no celular. Ao me aproximar e perguntar o que ela estava fazendo, ela rapidamente o escondeu e me disse que estava apenas falando com as amigas. Percebi que aquilo não era normal. Ela sempre foi aberta comigo e agora estava se escondendo atrás de segredos. Quando mais insisti, ela apenas levantou a voz e disse que eu estava invadindo sua privacidade. O que mais me doía não era o fato de ela querer espaço, mas o quanto ela estava se fechando para mim. Decidi respeitar um pouco, achando que talvez estivesse exagerando, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. As semanas seguintes foram uma mistura de preocupações e frustração. Ela se trancava em seu quarto por horas, não queria conversar sobre nada. Eu tentava ser paciente e dar o espaço que ela pedia, mas não conseguia ignorar a dor de ver minha filha se afastando. Aquilo não era só uma fase. Algo estava mexendo com ela, algo que ela não queria compartilhar comigo. Foi quando ela começou a sair mais frequentemente dizendo que iria à igreja. No começo, eu até achei que poderia ser uma busca por algo espiritual, algo normal na adolescência. No entanto, a frequência com que ela começou a ir me deixou inquieta. Ela sempre foi católica, mas nada tão radical. Eu começava a desconfiar de que algo mais estava acontecendo. Não era normal que ela passasse tanto tempo fora de casa, dizendo que estava na igreja, sem querer me dar detalhes. Fui até o padre da igreja, em uma tentativa de entender se algo estava acontecendo, mas ele me garantiu que Laura estava apenas se aproximando mais da fé, algo que ele achava positivo. No entanto, algo não parecia certo. Cada vez mais, Laura começava a se afastar de tudo que a ligava a mim. Naquele mesmo mês, percebi que as roupas dela mudaram. O estilo de vestir estava mais sóbrio, mais certinho, e ela se tornava cada vez mais introvertida. A dor de ver minha filha mudando não era apenas pelo fato de que ela estava crescendo, mas porque a mudança parecia tão radical e sem explicações. Tudo nela estava diferente, mas, principalmente, a energia. Laura costumava ser cheia de vida, agora ela parecia apagada, como se algo estivesse drenando sua energia. Eu sabia que alguma influência externa estava tomando conta dela, mas não sabia o que era exatamente. Havia algo de muito errado acontecendo, e minha sensação de impotência só aumentava de uma noite, ao tentar mais uma vez puxar uma conversa. Laura me disse, sem paciência: "Mãe, não enche, está tudo bem, ok?" Mas algo me dizia que não estava tudo bem, que algo estava por trás de suas palavras. Foi então que decidi olhar o celular dela. Eu sei, talvez tenha sido uma invasão de privacidade, mas eu precisava de respostas. Vi que ela estava trocando mensagens com alguém mais velho, alguém que parecia ter muito controle sobre ela. Eu nunca gostei de como as pessoas mais velhas manipulam os mais jovens, principalmente quando isso envolve questões
questões emocionais e psicológicas. As mensagens entre ela e esse amigo não eram apenas sobre como estava o dia, mas falavam sobre ensinamentos, orientações e até mesmo sobre a vida espiritual dela. Isso me deixou ainda mais angustiada, porque na minha cabeça, isso não era um simples amigo. Algo mais estava acontecendo ali. Quando falei com Laura sobre o que encontrei, ela se irritou profundamente, dizendo que estava em uma fase de encontrar respostas para suas perguntas sobre a vida. Mas algo me dizia que esse amigo estava manipulando a mente dela de maneira sutil. Ela não era a mesma, e eu tinha certeza de que alguém estava por trás disso. Percebi que, apesar de eu ser sua mãe e querer protegê-la de tudo, ela estava indo por um caminho que eu não conseguia controlar. A dor de vê-la se afastar de mim, de tudo que ela sempre acreditou, foi um golpe pesado. A angústia foi crescendo, e agora, mais do que nunca, eu sabia que precisava entender quem estava por trás dessa transformação e o que estava acontecendo de verdade. Mas, como fazer isso sem perder ainda mais Laura? Eu nunca imaginei que minha filha fosse se envolver com algo assim. Laura sempre foi uma jovem curiosa, mas também inteligente o suficiente para perceber as manipulações que existem no mundo. Contudo, quando ela começou a frequentar aquela igreja, algo parecia diferente. No começo, achei que era apenas uma fase, algo que ela estava experimentando por conta própria. Mas quanto mais ela falava sobre a igreja, sobre os ensinamentos que estava recebendo, mais eu comecei a sentir um desconforto crescente. Eu sabia que ela estava em busca de algo, talvez respostas para questões existenciais, que a idade traz. Mas havia algo muito específico no modo como ela falava sobre o pastor. Ele não era apenas um líder espiritual para ela, ele parecia ser uma figura central em sua vida. Laura, que sempre fora tão aberta, agora se trancava no quarto para conversar com ele pelo celular ou, quando não estava em casa, desaparecia por horas a fio, dizendo que ia à igreja para conversar com o pastor. Isso me deixou ainda mais preocupada, eu sabia que algo não estava certo. Então decidi ir até a igreja. Naquela manhã, antes de ela sair para mais um de seus encontros espirituais, decidi segui-la discretamente. Fui para a igreja, algo que nunca pensei que faria. Quando cheguei, a cena me surpreendeu. Havia um grupo de pessoas, todas sentadas ao redor do pastor, que estava no palco, falando com uma autoridade que parecia hipnotizar a todos. O tom de voz dele era suave, mas intenso, cheio de uma confiança que fazia os outros se inclinarem para ouvir cada palavra que ele dizia. Ele falava sobre a vida, sobre como encontrar a verdadeira paz, mas havia algo estranho naquela paz. As palavras que saíam de sua boca pareciam tocar os corações das pessoas, mas eu sentia uma tensão no ar, algo que não era nada saudável. Ouvi Laura ali, sentada no meio daquelas pessoas, com os olhos fixos no pastor. A expressão dela era de adoração, como se ele fosse a única pessoa capaz de dar-lhe a direção que ela tanto procurava. Quando o culto terminou, vi a forma como ela se aproximou dele, com um sorriso no rosto, como se ele fosse a única pessoa que a compreendia. Meu coração apertou. Era como se minha filha estivesse se perdendo em um lugar onde ela não deveria estar. No caminho de volta para casa, comecei a refletir sobre o que tinha visto. O pastor parecia uma pessoa comum, talvez até carismático para aqueles que buscavam algo em suas vidas. Mas algo na sua presença me incomodava profundamente. Não era apenas a maneira como ele falava, mas o controle sutil que ele tinha sobre os membros. Eles o tratavam como se fosse uma figura de autoridade absoluta, e isso me fez pensar em como ele poderia estar manipulando as pessoas ao seu redor. Laura parecia ser a mais impressionada. Ela estava em um estado de fascinação, como se estivesse sendo hipnotizada. Incapaz de perceber o que estava realmente acontecendo, decidi confrontar Laura. Quando cheguei em casa, ela estava trancada no quarto, mas consegui entrar. Falei diretamente sobre o que eu tinha visto na igreja, sobre a forma como o pastor parecia controlar tudo e todos ao seu redor. Ela se irritou imediatamente, acusando-me de ser excessivamente crítica e de não entender a verdadeira espiritualidade. Eu tentei explicar que não estava atacando a religião, mas a maneira como o pastor estava se tornando uma figura central em sua vida, afastando-a de todos ao seu redor.
Laura, no entanto, não queria ouvir. Ela me disse que eu não poderia entender, que o pastor era alguém que a fazia sentir-se especial e compreendida, alguém que a guiava para a verdadeira paz. Eu senti uma mistura de frustração e medo. Laura estava totalmente absorvida por ele, e parecia que a minha opinião, a minha preocupação, não tinha mais valor. Naquele momento percebi que não estava lidando apenas com uma questão de fé ou religião, estava lidando com algo mais sério. Algo que estava tomando o controle da vida de minha filha de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eu sabia que precisava agir, mas não sabia exatamente como. O que eu poderia fazer contra um homem que parecia ser adorado por todos? Como poderia salvar minha filha de uma manipulação tão sutil, mas tão poderosa? Eu não sabia por onde começar, mas algo dentro de mim dizia que não poderia deixar isso continuar. O que quer que fosse esse poder sobre Laura, ou precisava descobrir o que era e, se possível, libertá-la disso. Eu não podia simplesmente ficar parada, assistindo minha filha ser manipulada por esse pastor. Algo me dizia que as intenções dele não eram boas. E a única coisa que eu sabia era que eu precisava lutar por ela. O comportamento de Laura continuava a se deteriorar. Eu a observava todos os dias, esperando que ela voltasse à menina que sempre foi. Mas isso nunca acontecia. A cada dia que passava, ela parecia mais distante de mim, mais envolvida com aquele pastor e com as verdades que ele pregava. Eu me sentia mais afastada, como se estivesse perdendo minha filha para algo que eu não entendia completamente. Tudo em minha vida parecia girar em torno da dor de vê-la se perder, e eu não sabia como trazê-la de volta. Às vezes, ela me olhava de maneira fria, como se eu fosse um obstáculo em sua vida agora. Quando perguntava o que ela estava fazendo, ela me respondia com um simples nada ou, em alguns dias, um não se meta. Minha filha, que sempre foi dócil e confiável, agora estava se tornando uma estranha para mim. Eu queria, desesperadamente, entender o que estava acontecendo com ela. Tentava conversar, pedir explicações, mas ela só se fechava ainda mais. Foi quando, uma noite, ela saiu sem avisar. Eu já sabia que ela frequentava a igreja de noite, mas isso nunca me incomodou até agora. Eu sabia que ela estava começando a se afastar, mas não sabia que ela se afastaria tanto a ponto de desaparecer por horas. Fiquei nervosa, o medo tomando conta de mim. Ela não havia me dito para onde estava indo. Quando liguei para seu celular, a ligação caiu. A ansiedade e o medo se instalaram em meu peito. Eu senti como se estivesse perdendo minha filha para algo maior do que eu, algo que estava além do meu controle. Passei a noite acordada, aguardando qualquer notícia, qualquer sinal de Laura. O telefone não tocou, e minha cabeça se encheu de pensamentos terríveis. Onde ela estava? O que ela estava fazendo? Não pude evitar, e comecei a me perguntar se esse pastor, essa pessoa com tanto poder sobre ela, teria algo a ver com isso. Eu sabia que, de alguma forma, ele estava influenciando. Mas até onde essa influência ia? Será que ele a estava controlando? Ou ela estava se entregando por vontade própria? Quando Laura voltou no dia seguinte, ela estava visivelmente abalada. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Mas não me contou nada sobre o que tinha acontecido. Ao invés de dar explicações, ela apenas se trancou em seu quarto, e não disse mais uma palavra. Eu sabia que algo terrível tinha acontecido durante a noite. Ela estava diferente, e não de uma maneira boa. A tristeza no rosto dela me fez entender que ela não estava mais em controle da sua vida. Algo a estava consumindo, e eu não sabia como ajudá-la. Eu decidi que já era o suficiente. Não podia mais esperar que Laura viesse até mim para pedir ajuda. Eu precisava agir agora. Aquele pastor, essa figura que a estava influenciando de uma forma tão profunda e perturbadora, precisava ser confrontado. Eu não sabia exatamente o que ele estava fazendo com ela, mas estava clara a manipulação emocional e psicológica. Eu já havia visto sinais de como ele mexia com a mente das pessoas, como ele as fazia acreditar que ele tinha as respostas para tudo. E Laura, em sua vulnerabilidade, estava seguindo cegamente. Eu comecei a investigar mais sobre ele.
Perguntei para algumas pessoas que frequentavam a igreja, mas todas falavam dele como se fosse uma figura quase divina. O medo de dizer algo contra ele era palpável. As pessoas tinham medo de questioná-lo, como se ele fosse infalível. Isso me deixou ainda mais decidida a entender o que estava acontecendo. Não importava o que fosse, eu precisava saber, e mais do que isso, eu precisava de Laura de volta. O amor de mãe me fez agir. Eu não podia esperar mais, e algo dentro de mim me dizia que o momento de confrontar essa situação estava chegando. Eu sabia que enfrentaria resistência. O pastor tinha controle sobre aqueles que o seguiam, e Laura parecia ser uma de suas maiores defensoras, mas eu não poderia ficar parada. Minha filha estava em perigo, e isso era mais importante do que qualquer coisa. Eu sabia que o confronto seria difícil, mas era necessário. Eu já havia começado a entender que a única maneira de resgatar Laura era enfrentando esse pastor cara a cara. Ele precisava ver que eu estava disposta a lutar pela minha filha, que não importava o que ele fosse fazer. Eu não iria deixá-lo manipulá-la. Era a hora de agir. Eu não conseguia mais ficar de braços cruzados, assistindo minha filha se afundar cada vez mais em um lugar desconhecido e perigoso. A cada dia que passava, eu sentia como se Laura estivesse se distanciando de mim de forma irreversível. Eu sabia que esse pastor estava no centro de tudo, e eu precisava descobrir o que ele realmente queria. Mais do que isso, eu precisava confrontá-lo e fazer com que ele entendesse que a minha filha não era um objeto a ser manipulado. Passei dias planejando. O medo estava lá, claro, mas também a certeza de que não tinha mais escolha. Eu sabia que a verdade era muito mais sombria do que eu imaginava. O pastor não era apenas um líder espiritual, ele era uma figura de poder, uma pessoa que sabia como dominar as mentes daqueles que o seguiam. Sua influência sobre Laura era inegável, e quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu me sentia determinada a tirá-la daquela situação. Decidi ir à igreja novamente. Não queria fazer isso, mas sabia que precisava. Eu não sabia exatamente como ele reagiria, ou se teria a coragem de me enfrentar, mas estava disposta a correr esse risco. Afinal, minha filha estava em jogo, e eu não poderia mais esperar que ela voltasse ao seu normal sozinha. Cheguei à igreja no final da tarde. Quando entrei, o ambiente estava quieto. O cheiro de incenso e velas queimando preenchia o ar, criando uma atmosfera pesada, quase opressiva. Sentei-me em um dos bancos de trás e observei. As pessoas estavam concentradas nas palavras do pastor, todas com os olhos fixos nele, como se ele fosse a única pessoa no mundo que pudesse guiá-las. Ele falava com uma suavidade que beirava o hipnotismo, as palavras caindo sobre eles como uma chuva que lavava todas as dúvidas. E eu sabia que Laura estava lá, no meio daquelas pessoas, sendo absorvida por tudo aquilo. Quando o culto terminou, eu me levantei e, com um misto de raiva e nervosismo, me aproximei. O pastor estava perto da saída, cumprimentando os membros da igreja. Ao vê-lo de perto, pude notar como ele era carismático. Ele sorriu ao me ver, e me cumprimentou com uma educação exagerada, algo que me fez sentir ainda mais incomodada. Olá, você deve ser a mãe de Laura, não é? Ele perguntou, com um sorriso simpático. Ele sabia exatamente quem eu era. E isso só aumentou a minha sensação de que ele estava observando tudo, controlando cada movimento. Respondi com um sorriso forçado, mas sem perder a compostura. Sim, sou Maria, e estou aqui para conversar com você. Preciso entender o que está acontecendo com minha filha. Ele sorriu ainda mais, um sorriso que não parecia ser de simpatia, mas de alguém que sabia o que estava fazendo. Ah, Laura é uma jovem muito especial. Ela tem se dedicado à nossa comunidade, e estamos muito felizes com o progresso dela, disse ele, com um tom de voz que tentava soar acolhedor, mas que eu reconhecia como uma forma de manipulação. Eu não me deixei levar por suas palavras. Eu não quero ouvir sobre o quanto ela está progredindo, quero entender o que está acontecendo com ela. Ela não é mais a mesma, está distante e mudou completamente. E eu preciso saber o que você está fazendo com ela. Minha voz estava mais firme do que eu esperava, mas o medo ainda me corroía por dentro. Eu sabia que estava tocando em algo muito grande, muito perigoso. O sorriso dele desapareceu, e ele me olhou com um semblante sério, quase ameaçador. Maria, você não entende.
O que fazemos aqui é para o bem de todos. Laura está em busca de algo maior, algo que você talvez ainda não compreenda. Eu apenas a guio no caminho da verdade, mas algo no jeito como ele falou me fez perceber que ele não estava ali para guiar ninguém. Ele estava manipulando, controlando, usando suas palavras e seu poder para tomar o controle da mente das pessoas, principalmente das mais vulneráveis. Ou podia ver isso claramente agora. Eu não vou deixar você destruir minha filha, eu disse, com a voz mais baixa, mas cheia de firmeza. Você não tem o direito de fazer isso. Ele deu um passo para trás, como se preparasse para algo. Você não sabe com quem está lidando. Maria, eu sou mais do que apenas um pastor para essas pessoas. Eu sou a verdade que elas buscam. E se você tentar interferir, vai descobrir que há coisas que você não pode controlar. Aquelas palavras me cortaram como uma faca, mas em vez de recuar, algo dentro de mim queimou com mais força. Eu não iria permitir que ele tivesse o controle sobre a minha filha. Eu não sabia o que ele era capaz de fazer, mas uma coisa era certa: ele nunca mais tomaria Laura de mim. Antes que eu pudesse responder, ele se afastou, indo em direção aos outros membros da igreja. Eu fiquei ali, parada, com a sensação de que a batalha estava apenas começando. O confronto tinha sido duro, mas eu sabia que ainda tinha muito mais a enfrentar. Agora, mais do que nunca, eu tinha que proteger minha filha e mostrar a ela que existia um mundo fora daquela igreja, fora daquelas mentiras. Eu precisava ser forte porque sabia que a luta estava longe de terminar. Após o confronto com o pastor, minha mente estava em um turbilhão. O medo e a raiva estavam misturados, e a sensação de impotência que eu sentia era esmagadora. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu não podia mais ser a vítima dessa situação. Não poderia mais esperar que as coisas mudassem sozinhas. Eu precisava ser forte, agir, e fazer algo que fosse para além da minha angústia. Aquela noite, depois do encontro com o pastor, fui para casa, mas não consegui dormir. Minha cabeça estava a 1000 por hora. Pensava em Laura, em como ela estava sendo manipulada, em como ela já não era mais a mesma. Eu sabia que o poder desse pastor sobre ela não era uma simples influência religiosa, mas algo muito mais profundo. Ele tinha um controle emocional sobre ela que eu não conseguia entender completamente, mas que eu sabia que precisava ser quebrado. Eu me levantei na cama no meio da madrugada, completamente suada, com o coração acelerado. O relógio marcava 3 da manhã, mas não havia como descansar. Eu sabia que precisava agir. Minha filha não ia voltar para casa sozinha, e eu não poderia esperar que ela reconhecesse a situação sozinha. Eu tinha que ser mais forte do que nunca. Não era mais sobre ser uma mãe preocupada ou uma mulher incapaz de lutar. Agora, eu precisava ser uma guerreira. Com os olhos marejados, fui até o armário e comecei a buscar no fundo das gavetas. Era uma sensação estranha, como se, ao fazer isso, eu estivesse me preparando para algo que poderia ser muito mais perigoso do que eu imaginava. Puxei uma faca que tinha guardado por precaução, uma faca que meu marido havia deixado antes de partir, com a qual nunca imaginei que fosse precisar. Era um simbolismo, mais do que uma arma. A lâmina estava afiada e reluzente, e, por um momento, senti que poderia me proteger com ela, mas também proteger minha filha. Era uma sensação de necessidade de algo que estava prestes a acontecer, algo que eu não tinha como prever, mas que eu sabia que era inevitável. Eu me encarei no espelho, com a faca na mão, e um pensamento passou pela minha cabeça. Eu não sou mais a Maria que eu era. Eu sou alguém diferente agora. Alguém que vai fazer tudo para proteger sua filha. Eu me sinto invencível, mas, ao mesmo tempo, uma onda de insegurança me tomou. Eu não sabia o que estava por vir, mas sabia que aquele confronto seria definitivo. A minha vida, a vida de Laura, e até mesmo a do pastor, estariam para sempre mudadas depois do que eu faria. Amanhã chegou, e eu estava pronta, não da maneira tradicional de alguém que se sente confiante, mas de uma forma que me dava força. A dor e a raiva haviam me transformado em algo mais resoluto. Eu sabia que o que quer que acontecesse, eu estava preparada para enfrentar. Eu estava prestes a enfrentar o homem que estava quebrando minha filha. E não só isso, estava pronta para confrontar o sistema inteiro que ele havia construído ao redor de sua manipulação. Antes de sair, olhei uma última vez para o quarto de Laura.
Tudo parecia em silêncio, como se a casa estivesse guardando seu fôlego, esperando o que viria a seguir. Laura estava dormindo, mas eu sabia que, em algum lugar dentro dela, ela estava lutando contra algo que nem ela mesma compreendia. Meu coração doía, mas não havia mais tempo para hesitação. Ao entrar no carro, senti que cada quilômetro percorrido me aproximava mais da verdade. Não sabia o que encontrar no fim da estrada, mas sabia que já não havia mais volta. O pastor, aquele homem que me causava tanto desconforto, tinha um poder sobre as pessoas, uma aura de liderança que o cegava, mas eu estava decidida a quebrar isso. Eu tinha que expor a mentira, a manipulação que ele estava espalhando. E, mais importante, eu tinha que trazer Laura de volta, antes que fosse tarde demais. As ruas da cidade pareciam mais vazias agora, mais silenciosas. O clima estava carregado, como se o mundo inteiro estivesse se preparando para o que viria. Eu cheguei à igreja, estacionei o carro e, com o coração batendo forte no peito, segui em direção à entrada. Não estava mais com medo do que podia acontecer, porque sabia que, para minha filha, eu faria qualquer coisa. Esse pensamento me impulsionava, me dava forças para ir em frente. E então, quando entrei na igreja, vi o pastor em sua posição de sempre, cercado por seus seguidores, todos olhando para ele como se ele fosse mais do que um líder, como se fosse uma espécie de Deus. A visão dele, em pé com as mãos erguidas, parecia simbolizar todo o poder que ele tinha sobre eles, mas agora eu via esse poder de uma forma diferente. Eu sabia que esse poder era frágil, e, com isso em mente, comecei a caminhar em direção ao palco. Ele me viu e sorriu, mas dessa vez não era um sorriso amigável, era um sorriso de desafio. Agora a batalha começava. A igreja estava silenciosa quando eu entrei. As pessoas, todas com os olhos fixos no altar, pareciam absorvidas pelas palavras do pastor. Ele estava no palco, sua postura imponente, com um sorriso de superioridade, como se fosse o único que tinha as respostas para todas as questões da vida. Mas, enquanto ele falava, eu não conseguia tirar os olhos dele. A raiva e a dor de ver minha filha sendo manipulada por esse homem começaram a crescer dentro de mim. Eu sabia que aquela seria a última vez que ele teria poder sobre ela e sobre mim. Eu andei em direção ao palco, meu coração acelerando e uma sensação de determinação me tomava a cada passo. O pastor percebeu minha presença e seu sorriso se alargou. Mas dessa vez era diferente. Ele sabia o que estava por trás da minha decisão de vir até ali. Ele sabia que eu estava ali para acabar com seu controle sobre minha filha e, provavelmente, sobre todos os outros ao seu redor. Maria, ele disse com sua voz suave, quase provocativa. Eu sabia que você viria. Sempre soube que o amor de uma mãe pode ser uma força poderosa, mas, ao mesmo tempo, é a fraqueza que pode nos cegar. Ele deu um passo em minha direção, os olhos brilhando com confiança. Você não entende, mas tudo o que estou fazendo é por ela, por todos vocês. Estou guiando-os para a verdade. Eu olhei para ele, com um olhar fixo e firme. A verdade que você fala é uma mentira. Você está manipulando a minha filha, fazendo ela acreditar em algo que não é real. Eu vi o que você está fazendo com ela, e agora chegou o momento de acabar com isso. O pastor deu uma risada baixa, quase como se me achasse tola. Você não entende, Maria. Laura está crescendo. Ela está evoluindo. Eu estou a ajudando a encontrar o verdadeiro propósito dela. Ela está se tornando mais forte do que você jamais poderia imaginar. O que ele dizia não fazia sentido. Ele falava de evolução, mas o que estava acontecendo era uma transformação distorcida, onde Laura estava sendo afastada de tudo que conhecia, de tudo que sempre acreditou. Aquele homem estava fazendo dela uma vítima. Eu não podia permitir que ele continuasse a usar as palavras dele para manipular a mente da minha filha. Laura está longe de ser mais forte, ela está fraca, eu disse, tentando manter a calma. Ela perdeu a confiança em si mesma, em mim, em tudo que nos fazia uma família. Você a está moldando à sua imagem, e isso é o que me repugna. O pastor parou por um momento, e seu sorriso se desfez por um segundo. Ele parecia estar analisando minhas palavras, mas logo recuperou a postura. Você não sabe o que é melhor para ela, Maria. Eu sou o guia espiritual dela. O único que pode mostrar a ela o caminho verdadeiro. Você não pode competir com isso.
Eu sabia que estava perdendo a paciência, mas não podia me deixar levar pela raiva, tinha que ser racional. Eu sei o que é melhor para minha filha, eu disse com firmeza. Ela precisa de amor verdadeiro, não de uma mentira camuflada em palavras bonitas. Você não a está guiando para a verdade, você está tomando controle sobre a vida dela, e com isso, você está destruindo quem ela realmente é. O silêncio caiu sobre a sala. Os outros membros da igreja pareciam hesitar, como se, por um momento, estivessem começando a perceber a verdade nas minhas palavras. O pastor percebeu isso e rapidamente tentou retomar o controle. Não escutem ela, ele gritou com uma raiva repentina que fez todos se encolherem. Ela está apenas tentando destruir o que é bom, o que é verdadeiro. Não sabem o que ela está tentando fazer com todos nós, mas eu não dei ouvidos às ameaças dele. Eu não estou aqui para destruir nada, só para trazer minha filha de volta. Você não vai mais manipular ela nem ninguém aqui. O que você faz é abusivo, e não vou mais permitir que isso continue. As palavras saíram mais fortes do que eu imaginava, como se minha voz fosse a voz de todas as mães que um dia se sentiram impotentes. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que minha filha precisava ver a verdade. Mesmo que fosse difícil para ela entender naquele momento. O pastor tentou manter sua postura, mas agora ele estava nervoso. Ele não estava mais no controle da situação. Sua autoridade estava começando a desmoronar, e as pessoas ao redor começaram a olhar umas para as outras, desconcertadas. A aura de poder que ele tinha sobre elas parecia estar enfraquecendo. Eu olhei para Laura, que estava na última fila, em pé, como se estivesse em transe. Ela me olhou nos olhos, mas algo em seu olhar havia mudado. Havia uma dúvida ali, uma dúvida que eu nunca tinha visto antes. Eu sabia que ela estava começando a questionar, que ela estava vendo a verdade. O controle que o pastor tinha sobre ela estava começando a se desfazer. Laura, eu disse com a voz trêmula mas cheia de esperança, você não precisa disso, não precisa dele. Você é mais forte do que ele está fazendo você acreditar. Você tem uma vida aqui fora, com pessoas que te amam de verdade. O silêncio foi absoluto. Por um momento ninguém se moveu, mas então, aos poucos, as pessoas começaram a olhar para o pastor com expressões confusas. Ele tentou recuperar a compostura, mas já não tinha mais o poder que parecia ter antes. Laura se levantou hesitante, começou a caminhar até mim. O pastor a chamou, mas ela não parou. Quando ela chegou perto de mim, eu a abracei, sentindo finalmente que estava resgatando a minha filha de volta. O peso que estava em meu peito começou a se aliviar, mas eu sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Mas, naquele momento, eu havia vencido a primeira parte. A sensação de alívio que eu senti ao ver Laura se afastando do pastor foi indescritível. Não apenas porque eu sabia que minha filha estava finalmente se libertando de sua manipulação, mas porque algo maior estava se desenrolando. Eu a abracei com força, como se o mundo inteiro estivesse em meus braços. No fundo, eu sabia que a batalha não tinha acabado ali, mas aquele momento foi uma vitória, um sinal de que, apesar de tudo, havia esperança. Laura estava em silêncio, mas eu podia sentir a confusão e o conflito em seu coração. Ela não estava completamente livre da influência daquele homem. Eu via no olhar dela que a dúvida ainda estava lá. O medo de questionar tudo o que havia acreditado até aquele momento. Ela estava lutando contra uma parte de si mesma, contra as mentiras que ele havia implantado em sua mente. Mas, acima de tudo, ela estava lutando contra a dor de perceber que havia sido manipulada, de descobrir que alguém que ela confiava estava destruindo. Quando nos afastamos da igreja, as pessoas ainda olhavam para nós, algumas com pena, outras com desconfiança. Elas haviam sido moldadas por ele, acreditando que ele era a única verdade, a única fonte de poder espiritual. Mas elas não sabiam o que Laura e eu sabíamos agora. Ele não passava de um manipulador. O pastor havia construído sua religião ao redor de uma mentira, e ele estava disposto a destruir tudo e todos para manter seu poder. Mas aquele poder havia acabado. E, apesar de tudo, eu sabia que minha filha agora tinha uma chance. Pegamos o carro e seguimos para um local distante, onde ninguém nos conhecia. O medo e a incerteza ainda estavam em nossas mentes, mas sabíamos que não podíamos ficar mais na cidade. Eu tinha que dar a Laura um novo começo, um lugar onde ela pudesse recomeçar e entender que o amor que eu tinha por ela era genuíno, sem manipulação, sem segundas intenções.
compreensões, onde ela poderia encontrar um novo sentido para a vida, sem as amarras daquele homem. Enquanto dirigíamos, eu olhava para ela, e, por um momento, achei que ela estava mais tranquila. Seu rosto estava mais suave, sem aquela expressão de angústia que ela vinha carregando por tanto tempo. Mas havia também uma sombra de tristeza nos olhos dela, como se o peso das escolhas que havia feito ainda a atormentasse. Eu sabia que ela precisava de tempo para curar, para reconstruir sua confiança em si mesma, em mim e no mundo ao seu redor. Ficamos em um pequeno chalé no campo, longe da cidade e da igreja que a havia aprisionado. O lugar era simples, mas tranquilo, e eu esperava que isso fosse o que precisávamos para encontrar nossa paz. A cada dia, eu via minha filha lentamente se abrir, se permitir sentir novamente, se permitir respirar. Mas mesmo ali, longe de tudo que a havia consumido, eu sabia que as cicatrizes ainda estavam lá. Ela ainda tinha muito a processar e, mais importante, ela ainda tinha muito a aprender sobre quem ela realmente era. Eu a observava, tentando dar espaço para que ela se curasse, mas também sabia que não poderia deixá-la sozinha nesse processo. A dor que ela sentia não passaria de uma hora para a outra, mas eu sabia que, com o tempo, ela iria entender a verdade. Ela começaria a perceber que, por mais que o pastor tivesse lhe mostrado um caminho, esse caminho não era dela, não era real. Nos dias que se seguiram, começamos a conversar mais. Aos poucos, Laura foi se abrindo sobre o que aconteceu, sobre o que sentiu, ao estar sob a influência do pastor. Ela me contou como ele a fazia acreditar que ela era especial, que estava destinada a algo grande, mas sem nunca realmente deixá-la viver sua vida. Ela me contou sobre as promessas vazias que ele fez, e como, a cada vez que ela começava a duvidar dele, ele a fazia sentir-se culpada, como se estivesse indo contra algo maior, contra Deus. A dor em sua voz era evidente, mas, ao mesmo tempo, havia uma leveza. Ela estava começando a compreender o que tinha acontecido, a se perdoar pelas escolhas que fez e, o mais importante, a perdoar a si mesma por ter se deixado enganar. Nós passamos semanas ali, longe de tudo e todos, tentando reconstruir nossa relação, tentando reconstruir nossas vidas. Não era fácil, mas era necessário. Eu sabia que, com o tempo, Laura encontraria seu próprio caminho, livre de qualquer manipulação, livre para ser quem ela realmente era. E, enquanto isso não acontecia, eu estava ali para apoiá-la, para protegê-la, para guiá-la no único caminho que importava, o caminho do amor genuíno e incondicional. Em uma manhã fria, enquanto tomávamos café juntos, Laura olhou para mim e disse: "Mãe, eu a sinto muito por tudo." Eu a olhei com os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso no rosto. "Você não precisa se desculpar, filha. O que importa é que você está aqui, e que nós vamos superar tudo isso juntas." A dor ainda estava ali, mas a esperança também estava começando a florescer novamente, e eu sabia que, juntos, iríamos construir um futuro melhor. Um futuro onde, finalmente, estaríamos livres. À medida que o tempo passava naquele novo lugar, rodeado pela natureza e longe da confusão da cidade, a dor começou a dar lugar à cura. A cada dia, eu via minha filha se recuperando, mesmo que de maneira lenta e dolorosa. O vazio que antes tomava conta dela, agora estava sendo preenchido com momentos de paz e, aos poucos, até um sorriso genuíno começou a voltar ao seu rosto. Eu sabia que a jornada dela não tinha sido fácil, mas também sabia que a estrada da cura era longa e cheia de altos e baixos. Eu passei muitas noites acordada, refletindo sobre tudo o que acontecera. Como pude ser tão cega, tão ingênua, a ponto de não ver o que estava acontecendo com minha filha? Como não percebia as mudanças tão dramáticas que ela sofreu sob a influência do pastor? Essas perguntas me atormentavam, mas eu sabia que, no fundo, eu fiz o que tinha que fazer. E, mais importante, sabia que, apesar dos erros, a força do meu amor por Laura sempre foi maior que qualquer outra coisa. Quando olho para trás, vejo que a luta não foi apenas minha, mas de todas as mães que se veem impotentes diante das escolhas de seus filhos. Essa experiência me fez entender que, por mais que amemos,
Nem sempre temos o controle sobre as decisões que nossos filhos tomam. O que temos é a capacidade de guiar, de dar o exemplo, de amá-los incondicionalmente e, acima de tudo, de ser uma fonte de segurança quando o mundo ao redor parece desmoronar. Eu não poderia salvar Laura sozinha, mas sabia que, juntas, seríamos mais fortes. Uma tarde, enquanto Laura caminhava pelo campo, absorvendo o silêncio e a tranquilidade ao redor, eu me sentei na varanda da casa e refleti sobre o que realmente importava agora. A casa era simples, mas cheia de significado. Cada canto representava uma nova chance, um novo começo para nós duas. O medo que eu senti quando a vi se afastar, o desespero de ver minha filha sendo manipulada, finalmente começava a se dissipar, substituído pela esperança de que, no final, havíamos vencido. Vencemos a batalha contra a manipulação, contra o controle, contra o que parecia impossível de superar. E, enquanto eu olhava para Laura, senti que, de alguma forma, a minha própria transformação estava acontecendo. Eu também havia mudado. A mulher que entrou naquela igreja, cheia de medo e dúvida, agora era diferente. Eu não era mais a mãe frágil e desesperada. Eu era uma mãe que sabia o que precisava fazer, mesmo quando tudo parecia perdido. Eu havia encontrado a minha própria força, e isso não só me fez mais forte, mas fortaleceu a nossa relação. Eu ainda penso muito sobre tudo o que aconteceu, mãe, Laura me disse uma noite, enquanto estávamos sentadas ao redor da lareira. É difícil não sentir culpa por não ter visto a verdade antes, por ter acreditado nele. Mas agora, olhando para trás, vejo que tudo isso me ajudou a crescer. Eu a olhei com carinho. Você não tem que se culpar. Filha, você fez o que acreditava ser certo na época. O importante é que, agora você está aprendendo a ver as coisas de uma forma diferente, e, com isso, você está crescendo, se tornando mais forte, mais consciente de quem você realmente é. Eu estou tão orgulhosa de você. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. Era como se ela tivesse finalmente começado a entender a magnitude do que havia acontecido e, mais importante, começado a perdoar a si mesma. Eu sabia que, a dor das escolhas que fizera ainda ficaria com ela. Mas agora ela tinha as ferramentas para lidar com isso, para construir uma nova identidade longe do controle de outros. Ela tinha o poder de ser quem ela quisesse ser, sem medo, sem limitações impostas por ninguém. O tempo foi passando, e cada dia que vivíamos juntos trazia uma nova oportunidade de crescimento. O futuro ainda parecia incerto, mas agora eu via a vida de uma maneira diferente. Eu sabia que haveria desafios, mas também sabia que teríamos forças para enfrentá-los. A nossa relação, que fora testada de maneiras tão difíceis, agora estava mais forte do que nunca. O amor que compartilhávamos, apesar das feridas, estava mais presente do que nunca. Em momentos de reflexão, percebia que a maior lição que Laura poderia tirar de tudo aquilo era sobre a liberdade. Liberdade para tomar suas próprias decisões, para confiar em si mesma, para entender que nem sempre as escolhas seriam fáceis, mas que, com coragem e com amor, ela poderia sempre encontrar o caminho de volta para casa, não a casa que tínhamos, mas a casa que ela construía dentro de si mesma, a casa que a faria se sentir completa e em paz. Eu sabia que minha história com Laura não era um conto de fadas. Tínhamos enfrentado a escuridão juntas, mas a luz que agora começava a brilhar em nossas vidas era mais forte do que qualquer sombra que nos tivesse perseguido. O legado que eu queria deixar para ela não era sobre evitar a dor ou os erros, mas sobre como enfrentar a vida com coragem e, acima de tudo, como encontrar o amor verdadeiro e incondicional que sempre existiu entre nós. E, enquanto olhava para minha filha, sabendo que sua jornada estava apenas começando, eu me senti em paz, porque, independentemente de onde a vida a levasse, eu sabia que ela nunca estaria sozinha. Eu estaria sempre ao seu lado, e, mais importante, ela sabia que, agora, ela também teria o poder de seguir seu próprio caminho. As semanas passaram, e a vida em nosso novo lar continuava a se desenrolar lentamente, de maneira mais tranquila e harmoniosa. A dor do passado começava a se suavizar, mas as cicatrizes ainda estavam lá, como marcas silenciosas, que não podiam ser apagadas, mas que, de alguma forma, já não doíam tanto. Eu sabia que havia algo de irreversível em tudo o que passamos, mas também sabia que nossa história não havia terminado. Apenas se transformara. Laura estava mudando e a cada dia que passava, ela havia se tornando mais forte, mais independente.
Ela começava a fazer planos para o futuro, a escolher o que queria fazer, quem queria ser. Às vezes, eu a observava em silêncio pensando no quanto ela já tinha superado, no quanto ela já havia amadurecido. O caminho para a recuperação era longo, mas, finalmente, ela estava começando a andar por ele com seus próprios pés. Era uma manhã fria de outono, e eu estava sentada na varanda, olhando para o horizonte. O vento suave tocava meu rosto e o silêncio do campo era profundo, quase curativo. Eu não tinha mais o peso do medo constante, da angústia de ver minha filha perdida em algo que a destruía. O que tínhamos agora era um recomeço, uma oportunidade de viver de uma maneira mais autêntica. Mas mesmo com a paz que sentia, havia uma sensação de que algo ainda estava por vir, não sabia o que, mas sentia que a história ainda não estava completamente encerrada. Laura saiu de casa para uma caminhada, algo que já se tornara parte da sua rotina. Ela estava começando a explorar o mundo ao seu redor, decidindo o que queria fazer com sua vida. Eu senti orgulho dela, mas também uma certa apreensão. O passado estava em suas costas, mas ela estava aprendendo a caminhar por um novo caminho, com mais confiança. Enquanto a observava se afastar pela trilha, meu pensamento se voltou para o pastor, aquele homem que havia destruído tantas vidas, que havia tentado destruir a minha filha. Ele ainda estava lá, em algum lugar, espalhando suas mentiras, tentando encontrar outras vítimas para manipular. Será que ele já havia se reconstruído, retomado o controle sobre outras pessoas? Ou será que ele, como estava se transformando, mudando, se perdendo na sua própria mentira? Eu não sabia, e talvez nunca soubesse. O que importava agora era que eu e Laura éramos livres dele. E isso me dava uma sensação de paz que eu nunca imaginei sentir novamente. Em uma dessas tardes, quando estávamos sentadas juntas à beira do campo, Laura olhou para mim com um olhar sério. Mãe, eu encontrei algo que eu realmente gosto de fazer. Quero estudar psicologia. Quero ajudar as pessoas, ajudar quem passou por coisas parecidas com o que vivi. Eu olhei para ela, com uma mistura de surpresa e orgulho. Nunca imaginei que ela seguiria um caminho assim, mas de alguma forma parecia o caminho certo para ela. Ajudar os outros, entender o comportamento humano como uma maneira de transformar sua dor em algo positivo. Ela finalmente estava entendendo o poder que tinha sobre sua própria vida, e agora queria usá-lo para curar, para mudar. Isso é incrível, filha, respondi, com a voz embargada. Eu sempre soube que você tinha uma força dentro de você, que um dia você descobriria o caminho certo. Você está pronta para isso. Vai ser uma grande psicóloga. Laura sorriu. Eu podia ver que, mesmo que o passado ainda pesasse sobre ela, havia uma nova luz em seus olhos. Ela sabia o que queria, e sabia que, com o tempo, seria capaz de ajudar a outros a encontrarem o mesmo tipo de liberdade que ela agora tinha. Liberdade para viver, para ser quem realmente era, sem as correntes do passado. Mas, em algum lugar, ainda havia uma sombra. O que aconteceria com o pastor? Eu sabia que a jornada dele não havia terminado. Ele ainda estava por aí, e uma parte de mim acreditava que ele poderia tentar se reerguer, manipular novas vítimas. A dúvida de que ele não tinha realmente sido derrotado completamente me assombrava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o que ele fazia não podia me controlar mais. Ele já não tinha mais poder sobre mim, nem sobre minha filha. A nossa história havia chegado ao fim de uma maneira que eu nunca imaginei, mas também de uma maneira que me dava força para seguir em frente. Você já pensou sobre o que vai fazer no futuro, mãe? Laura me perguntou, interrompendo meus pensamentos. Eu sei que você passou por tanta coisa, mas agora que estamos aqui, longe de tudo, o que você quer para você? Ou fiquei em silêncio por um momento, pensando na pergunta, o que eu queria para mim. Eu já havia perdido tanto, e agora, com Laura ao meu lado, parecia que eu finalmente estava recuperando parte de mim mesma. Eu não tinha mais uma carreira no hospital, não tinha mais a rotina do trabalho que sempre definiu quem eu era. Agora, o que eu queria era reconstruir minha vida de uma maneira diferente, mais simples, mais conectada com o que realmente importava. Eu queria ter tempo para aproveitar o que ainda estava por vir, sem pressa, sem medos.
Eu só quero viver em paz, filha. Quero ver você crescer, se tornar tudo o que sonhou. E, quem sabe, ajudar outras pessoas a superarem as dores do passado, como você fez. Isso é o que eu quero para nós. Ela assentiu com um sorriso suave. E, enquanto olhávamos para o horizonte, eu sabia que a história que tínhamos vivido nos havia moldado. Mas agora, estávamos criando algo novo. Algo que não seria definido pelo medo ou pela dor, mas pela força de um amor que superou tudo.